Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente vai começar uma live daqui a pouquinho. Eu queria que você convidasse aí os seus amigos para participar conosco. Vai mandando aí no aviãozinho pro pessoal entrar aqui na live. Deixa eu convidar o Paulinho para entrar. Espera aí. Bom dia, Lígia, tudo bem? Como é que tá o Murilo? Manda um abraço pro Murilo aí. Você viu o vídeo, ficou bem legal, a gente soltou no YouTube. Fala, meu amigo, bom dia! Bom dia! E aí, Juan? Tudo travou, voltou. Tudo Voltou? bem? Como que você tá? Tô bem, cara, tô E bem. esse novo Tranquilo. visual aí? Visual, quarentena. Já tentei de Você... tudo nessa quarentena, cara. Já deixei barba, já tirei tudo, já raspei a cabeça, descobri que eu tô Meu ficando careca. Deus, cara. Você que fez isso ou você, Adriana que fez? Quem que fez isso A daí? gente faz. É uma parceria, né? Mas que legal, cara. Tem que ser criativo, né? Né? Isso aí. É divertido. A gente vai experimentando as coisas, né? A gente pensa assim, ah, não tô saindo, ninguém vai ver. Mas daí o amigo chama a gente pra fazer uma live e aí complica, né? Mano, eu olhando esses bonequinhos aí atrás, eu tô me lembrando de uma coisa. Eu não sei se você vai se lembrar. É. Você não tá se lembrando? Esses É, eu sei que você, capacetes aí atrás? Eu sei que você insistiu muito para ganhar alguns e eu nunca te dei, né? Ainda bem que você lembra disso. Quem sabe, antes de Quem você ir pra sabe um dia, Espanha, né? você manda um pra mim aqui, hein? Olha aqui, cara, que da hora, ó. Coleção completa. Nossa, nem cabe tudo lá. Não cabe. Eu mandei fazer isso aqui num marceneiro e eu não Aham. tinha contado quantos eu tinha. Tava tudo guardado em caixa. Nossa, Aí a hora que eu fui colocar, não coube. meu Deus, são quantos? 80. 80, cara. Que legal, Olha mas ficou aí. muito bonito, viu, mano? É. O maior dor no coração é pensar em deixar isso aqui, cara. Mas você vai ter que deixar? Ah, não sei como levar. Não consegui pensar Entendi. numa ideia ainda, né? De tanta coisa que a gente precisa decidir para levar, vou levar Eu cuido pra bonequinhos. você. Mas Paulinho, assim, tem a desculpa. possibilidade de outras pessoas levarem pra gente aos poucos, É né? Então, verdade. Não pode vamos descartar ver. essa ideia, né? É. Paulinho, o pessoal tá entrando aí. Aproveita para se apresentar, o pessoal que ainda não te conhece, daqui de BH. Bom, gente, eu já tô na internet há um bom tempo, né? Sou tiozão da internet. Comecei um site em 1998, o Juan ainda estava nas fraldas. 8 anos eu E tinha, cara. 8 anos de idade. eu já tinha meus 19, em 98 eu tinha 19 anos, estava numa faculdade de ciência da computação, começando a descobrir a internet, e comecei a programar junto com um amigo meu que já trabalhava com programação há um tempo, e ele começou a me dar umas dicas sobre internet, e eu comecei esse site irmãos.com lá em 98, e a partir daí fui começando a descobrir o mundo, e o mundo cristão, e o mundo em geral, né, por causa da internet, a gente começou a descobrir o que, que é comunicação, e a gente trabalha hoje com o irmãos.com, depois eu conto melhor a história, a gente trabalha com esse ministério online. Nós, até onde a gente sabe, né, nós fomos os primeiros missionários comissionados para trabalhar com comunicação no Brasil, para trabalhar com internet. Isso foi em 2007. E eu e minha esposa Adriana estamos casados há quase 15 anos. Em novembro agora a gente faz 15 anos. Temos dois Legal. filhos, o André e o Daniel, com 9 e 7. E estamos vivendo agora mais do que nunca essa questão da comunicação online, né, por conta de tudo que está acontecendo. As pessoas começaram a descobrir e a valorizar ainda mais a comunicação, e a gente vê tanta gente aproveitando muito desse momento para expandir mais seu trabalho de comunicação. Então a gente tem trabalhado com várias organizações e missões, né? Então a gente está envolvido com a MTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileiras, o Vocari, né, que é o braço Uhum. que trabalha sobre vocação dentro da MTB. Estou envolvido também com a OMF, que é uma missão voltada para a evangelização da Ásia Oriental, né, que é da Tailândia lá até o Japão. Estou trabalhando com a comunicação deles. E que mais?
Bom, todos os podcasts que a gente produz dentro de irmãos.com, eu trabalho também com dois ministérios chamados Mulheres Mentoras e Homens Mentores, na comunicação deles. Então a gente está com a semana aí toda tomada e tendo que se reinventar nessa fase de quarentena, porque todo mundo está com muitas ideias Uhum. na área de comunicação, né? Então estamos trabalhando muito, muito mesmo. Você foi um inovador, né, Paulinho? Lá em 98, praticamente não tinha ninguém fazendo missões na internet quando você começou. Como é que surgiu a ideia do site irmãos.com? Na verdade, assim, eu fui inovador, é verdade, mas na época a gente não sabia direito o que que era a internet, entendeu? Então a gente começou a fazer porque tinha a ferramenta e foi descobrindo como usá-la. Então, assim, eu sempre fui envolvido com comunicação sem saber que aquilo era comunicação. Então eu era o garoto do boletim da igreja, por exemplo. Entendi. Então eu fazia na máquina de escrever, cara, de datilografia o boletim, Nossa. fazia as bordinhas com caracteres e tal, e escrevia as Nossa. notícias da semana, os aniantes, tirava xerox, cortava e distribuía domingo na igreja. Então não sabia que isso era comunicação, entendeu? Tanto que quando eu fui prestar vestibular, eu não fui atrás de comunicação, eu fui atrás do que eu achava que eu era bom, que era na área de exatas. Eu fui fazer ciência da comunicação, ciência da computação, não da comunicação. E na faculdade de ciência da computação, comecei a descobrir o mundo, comecei a ver que eu não curtia muito essa questão de computação e, de programação, na verdade, mas comecei a desenvolver esse site quando eu descobri a internet. Primeira vez que eu acessei a internet, acho que foi em 96, no ano que eu fui prestar o vestibular Nossa. para entrar em 97. Aí eu falei, eu gostei desse negócio de computador e meu pai já tinha comprado um computador pra gente, porque a gente trabalhava com isso na igreja e tal. E a gente começou a descobrir que dava para fazer muita coisa através da internet. Então eu comecei esse site simples, com poucas informações. Na verdade, comecei algo para minha igreja local. E logo eu comecei a ver que tinha gente do Nordeste acessando, e eles mandavam um e-mail, uma mensagem, que legal, um site com conteúdo cristão na internet e tal. Naquela época Aí, era um conteúdo escrito ainda. sim, sim, basicamente o começo da internet foi transpor para o meio digital o que era analógico. Então era basicamente escrever alguns textos. Os jornais mesmo, eles só duplicavam o que tinham no conteúdo impresso e chamavam as pessoas para assinar o jornal ainda, né? Não existia essa Entendi. mentalidade de conteúdo online. E assim, e como você falou, não existia áudio, não existia vídeo, existiam imagens em baixíssima qualidade, porque a internet era muito lenta. Então você colocava. Eu lembro que eu fui numa conferência missionária em São Carlos, no interior de São Paulo, e lá a gente começou a. E lá eu fiz algumas fotos com câmera analógica mesmo, de filme. Revelei essas fotos, escaneei para o Nossa. computador e coloquei umas fotos da conferência missionária que eu participei, entendeu? Olha só, mano. Então era essa a realidade da época, né? Só que assim, a coisa foi crescendo e a gente foi descobrindo, a minha, né, até então, eu era solteiro, nem conhecia a Adri, a minha cosmovisão até então era a minha igreja local, no máximo algumas igrejas da cidade ou da região com quem eu tinha contato. A partir da internet, a gente começou a descobrir o universo cristão além da nossa denominação, além da nossa cidade, e começou a ver que tinha gente fazendo coisas incríveis do outro lado do mundo e não eram da nossa denominação. A gente fala, nossa, como existem, né, cristãos de outras igrejas que fazem coisas incríveis? E isso foi abrindo cada vez mais, até que, assim, o site se desenvolvendo no meio dessa história, conheci a Dri, que é minha esposa. A gente se conheceu em irmãos.com por causa de um jogo de perguntas que eu fazia dentro da sala de bate-papos que a gente tinha dentro de irmãos.com. Essa coisa bem arcaica também, sala de bate-papo dentro do site, muito antes de Orkut, MSN e outras redes de comunicação que a gente tem hoje, Facebook, ICQ. Twitter, ICQ. Então, na época do chat de irmãos.com estava surgindo o ICQ. Então, eu lembro que eu comecei a conversa com a Adri na sala de bate-papo de irmãos.com e depois a gente falou, vamos pro ICQ? Aí a gente continuou a conversa no ICQ naquela mesma noite. E essa primeira conversa nossa a gente tem salva, porque no ICQ você conseguia salvar a Nossa. conversa. Então a conversa que praticamente a gente se conheceu, onde a gente falou sobre a vida, o que a gente gostava e tudo mais, a gente tem salvo até hoje no Que computador que está legal, cara. guardado aqui.
eu espero que ele esteja salvo, porque está no meu computador pessoal desde aquela época, guardado aqui no armário, que eu tenho o plano, antes da gente mudar para a Espanha, eu abrir esse computador, copiar esse arquivo minúsculo que é de texto só e salvar em algum lugar, né? Eu espero que ainda esteja salva essa conversa aí. Que legal. Se Então a tiver, é gente. muito legal isso daí, até para mostrar para os filhos Tomara. depois, né? Tomara que não tenha Preservar perdido o essa HD. história. Então, Isso para você tinha fazer quantos isso, anos, cara, há Paulinho, quando muitos você anos. conheceu a Adriana? Quantos anos eu tinha? É, Foi em 2002, eu tinha 23 já. 23 O anos. site eu comecei em 98, 4 anos depois eu conheci a Adri. E a gente começou a namorar, primeiro assim, não namorar à distância, porque eu sou de Piracicaba, no interior de São Aham. Paulo, e a Adri é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, assim, a internet tem dessas, né? Você conhece uma É pessoa verdade. interessante e descobre que está longe. E a minha maior oração era que Deus encurtasse essa distância, né? Pra gente conseguir namorar. Mas a gente namorou à distância por 3 anos. Quer dizer, nos conhecemos, né? Um mês e meio depois a gente conseguiu se conhecer, porque eu estudava numa universidade federal em São Carlos, ela estudava na Federal do Mato Grosso do Sul. Entendi. E a gente conseguiu marcar de se encontrar, inventou uma desculpa lá e se encontrou e começou a namorar e a gente namorou 3 anos à distância. E o trabalho foi crescendo, Irmãos.com foi crescendo, terminei minha faculdade, ela terminou a dela, ela fez farmácia, eu fiz ciência da computação. Nos casamos, fomos trabalhar cada um na sua área. Mas já existia um chamado missionário no nosso coração já há algum tempo. Inclusive, olha que coincidência, essa conferência missionária de São Carlos, que eu fiz as fotos, ela estava na conferência missionária, a gente não se conheceu no Olha evento, só, mano. e depois quando eu falei dessa conferência para ela, ela falou, eu estava nessa Olha conferência, só. e saiu uma foto em que eu apareci lá em Irmãos.com, olha aí. Que Então legal. ela estava num grupo de pessoas, assim, ela apareceu lá, baixa qualidade, dá para você reconhecer que é ela, mas não dá para ter muita certeza. E a gente então já se encontrou num evento missionário antes e foi só descobrir depois. A gente nem se conheceu na ocasião, né? A gente só esteve no mesmo ambiente. E então, depois, conforme o site foi crescendo, e a gente fazia isso como algo paralelo à nossa vida profissional, né? Eu Uhum. trabalhando na minha área como programador, ela na área dela como farmacêutica. E esse universo foi se expandindo cada vez mais. É muito legal disso, porque onde a gente está hoje é resultado de toda essa história. Então, assim, a gente foi conhecendo pessoas que foram nos apresentando pessoas, que foram nos levando a pessoas, e no final dessa história vou contar outras coisas que aconteceram aí na nossa vida. Mas por conta de Irmãos.com e por conta dessas pessoas que nós conhecemos, nós fomos nos envolvendo cada vez mais com missões e aquele chamado da nossa adolescência, em que nós tínhamos sentido essa certeza de que Deus estava nos conduzindo para missões, foi se reafirmando a partir de, do- da, da forma que nós fomos nos envolvendo com missões nesse tempo. Uhum. E, e aconteceu que em 2007, mais ou menos, 2007, a gente já tinha o nosso podcast dentro de Irmãos.com, já estávamos casados, trabalhando juntos com isso, cada um no seu emprego. A gente conheceu a CEPAL através do Cassiano. Cassiano, um grande amigo nosso até hoje, Cassiano Luz, que é o diretor de transculturais da missão da CEPAL hoje. E Uhum. no momento ele tinha acabado de voltar do campo missionário, ele tinha trabalhado 8 anos entre os Yanomamis, como missionário lá no norte do Brasil. Ele tinha voltado e eu chamei ele para gravar um podcast sobre. Ele era da nossa igreja, em São Bernardo do Campo, onde estávamos na época. Chamamos ele para conversar sobre missões e Uhum. para falar sobre missões entre os índios. Então gravamos esse podcast está no ar até hoje, lá no início de Irmãos.com, do podcast Irmãos.com. E nessa conversa, depois ele veio falando mais sobre a CEPAL e sobre como a CEPAL estava entendendo a importância de se envolver com comunicação também com a internet. Uhum. E a partir daí uma coisa foi levando a outra, nós oramos a respeito, já tínhamos esse chamado missionário. A princípio em família, nós decidimos que eu deixaria meu emprego para me envolver com a CEPAL. Só que passou um ano, a Adri também se apaixonou muito por aquilo e a história é bem longa para Não contar tem todos os jeito, detalhes, né? mas E a não tem Adri jeito, sendo porque muito intensa, eu imagino, né? Ela mergulhou de é, cabeça, né?
Ela é intensa, mas ela foi muito precavida no começo, foi muito pé atrás no começo por questão do sustento, né? A gente estava num emprego bom, a gente não ganhava muito, mas, tipo, os dois recém-casados, vida simples que a gente tinha. Então, o salário que a gente tinha, a gente guardava metade, fazia uma Uhum. poupança, e essa poupança foi importante para os primeiros 3 anos de ministério, que a gente pôde tirar dessa poupança e poder se envolver mais com missões. Então, a princípio, eu me envolvi, depois a Adri se envolveu e a gente teve mais envolvido daí para frente e cada vez mais. E hoje a gente está 100% envolvido com missões, porque uma coisa foi levando a outra, uma pessoa foi levando a outra. E a gente está vivendo assim muito feliz, entendendo que Deus nos direcionou para isso e a gente está vivendo a vontade dele Que hoje. Tem legal. muitos mais detalhes, mas eu não quero falar sozinho aqui. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre missões, sobre esse projeto agora para a Europa, né? Que vocês estão de Aham. mudança. Mas quando que você começou a gravar podcast? Em que ano foi isso? A 2012? gente começou. Não, Nossa, deixa eu trocar 2006. isso aqui. Hã? Eu caí aí, né? Caiu. Foi em Tudo bem, 2006? então. 2006, o nosso primeiro podcast foi pro ar. Claro que não tinha nada a ver com o que é hoje. Deixa eu ajeitar aqui também. Não tinha nada a ver com o que é hoje o podcast. Na verdade tinha, vai. O espírito do podcast estava lá, mas a gente não sabia direito o que que era podcast, entendeu? Os Então a primeiros gente saiu. episódios ainda estão lá. Estão. O primeiro episódio tá lá. Foi uma conversa com um Legal. amigo meu, inclusive, missionário lá na Bósnia, o Olha Walter, só. Walter Gonçalves. Ele teve uma história que muitos conhecem recentemente, né? Que ele sofreu um acidente, quase morreu, tá em cadeira de rodas e tal. Mas ele é um cara que a gente admira pra caramba, muito inspirador pra gente na área de missões. Então foi a primeira conversa nossa dentro do podcast irmãos.com foi com o Walter. A gente fez entrevista por Skype já. E eu lembro que era um programa gratuito que a gente usou para gravar, e você tinha só 2 minutos para gravar e ele cortava. As pessoas reclamam do Zoom, que é só 40 minutos hoje, eram 2 minutos e cortava, a gente ia começar um novo arquivo para gravação. E assim, eu fazia a pergunta para ele, eu falava, eu faço a pergunta em 15 segundos, você tem 1 minuto e meio mais ou Nossa. menos para responder, porque a gente tem que cortar e começar um novo arquivo. Essa foi a vida do começo do podcast irmãos.com. Mas hoje também, assim, pelas pesquisas que a gente fez, o Irmãos.com é o podcast mais antigo do Brasil ainda em Mais atividade. Eu não antigo? tô- dos que ainda estão em atividade. Que Existiram legal, outros antes cara. da gente que não existem mais. E não estou falando só de podcast cristão, não. Estou falando de todos os podcasts do Brasil. Então a gente começou em março de 2006. E desde então a gente continua. Só que assim, no começo a gente não tinha uma periodicidade, não tinha uma regularidade, era algo que a gente fazia quando dava, porque estávamos os dois trabalhando em outros projetos, né, no nosso emprego. E quando surgia uma ideia, a gente gravava. Então, no primeiro ano, a gente teve uns 12, mais ou menos, assim. Uhum. Quando a gente completou um ano, a gente decidiu que seria quinzenal. Então, até o podcast 100, ele foi quinzenal. A partir do 100, ele se tornou semanal. Então, a gente tem aí 411 episódios no ar. Acabou de Caramba. entrar 411. Na verdade, dos numerados, mas se a gente olhar todos. Eu ia pegar o celular está aqui. Se a gente olhar todos os podcasts, tem mais de 450 episódios, né, É do muita Irmãos.com no coisa, hein? ar. E como que você vê hoje, Paulinho, essa transição áudio, vídeo? Hoje se consome muito vídeo, né? E vídeo rápido, mas se fala de um retorno do áudio, né? Dessa migração pro áudio. Como é que você vê isso hoje? Eu vejo que não são concorrentes necessariamente. Eu consumo vídeo e eu consumo áudio. Eu, Os como dois. consumidor, eu assisto lives, eu assisto vídeos no YouTube, eu assisto Netflix, mas também curto muito podcast. Uhum, O podcast, a vantagem do podcast é que você pode ouvir, consumir fazendo outra coisa. O vídeo não. uhum. Então, assim, para você assistir um vídeo, a não ser que tem gente que deixa o vídeo tocando e vai fazer outra coisa. Pode acontecer também. Mas, na verdade, ele está consumindo áudio, ele Sim, não é está consumindo verdade. vídeo, no caso. Então, assim, eu vou lavar a louça, eu coloco o fone de ouvido e o tempo passa muito mais rápido. Eu vou caminhar, se eu vou caminhar sozinho, nesse tempo de quarentena, eu estou tentando caminhar todos os dias. Então, no fim da tarde, eu ligo um podcast, saio ouvindo, e eu não estou falando só de podcast irmãos.com, eu ouço outros podcasts também, ouço pregações e saio fazer coisa que eu não poderia assistir vídeo, por exemplo, Sim. caminhando, entendeu?
Então, assim, o podcast, o áudio, o consumo de áudio tem crescido muito por conta disso, que você pode fazer, ou consumir fazendo outra coisa. No trânsito, por exemplo, a gente não está tendo trânsito nessa fase. Muita gente ouve indo para o trabalho, ou dirigindo, põe no som do carro, ou no ônibus, no metrô, no trem. Então tem essa grande vantagem de poder consumir fazendo outra coisa. Entendi. Então, você vê um crescimento ainda mais acentuado cada vez mais dos podcasts, né? Sim, em 2018, né, o pessoal chama que foi o ano do podcast no Brasil, que foi quando o Spotify começou a ter podcast nele. Isso foi Uhum, muito importante para a gente, porque era muito difícil a gente ensinar as pessoas a ouvirem podcast. entendi. No começo, na verdade, a pessoa tinha que baixar no computador, ouvir no computador, ou colocar no MP3 player via USB para poder ouvir remotamente. Aí depois começaram os smartphones, então você podia baixar os aplicativos, só que daí você tinha que ensinar, ela tem que entrar em tal aplicativo, busca lá o aplicativo Pocket Casts para você. Olha, a Lídia tá falando que tá lavando louça e assistindo a gente, colocou o celular lá para assistir. Então tinha que ensinar as pessoas a baixarem o podcast, a baixar o aplicativo para começar a ouvir podcast. Depois, com o advento do Spotify e ele permitir que os podcasts estivessem na sua plataforma, isso ficou muito mais fácil. A gente só fala, procura no Spotify que está lá. Então cresceu muito nos últimos anos aí. E a gente vê muita gente produzindo podcast hoje, né? Uhum. Inclusive ajudou muito as grandes emissoras, né? A própria Globo começou a divulgar, teve uma matéria no Fantástico falando sobre podcast. Eles só falando de podcasts gringos, mas isso ajudou as pessoas a descobrirem. Então, se alguém procura por podcast cristão, por exemplo, no Spotify ou até no Google, acaba achando a gente, entendeu? Então, Uhum. isso ajudou bastante a difundir a mídia. Dos cristãos, você foi o primeiro também. Sim, sim, Depois de sim. você, quais vieram? Quais que tem hoje? Tem o Barquinho, tem o Bibo. É, dos mais antigos, assim, que eu posso lembrar, que ainda estão em atividade, eu acho que é o BTcast. O No Barquinho, eles não admitem que acabou, porque de vez em quando eles lançam podcast, mas eles não têm uma periodicidade tão Perdeu a grande. regularidade, né? Perdeu a regularidade. O BTcast é semanal, então eles estão aí com mais de 300 episódios. Apesar de terem começado bem depois, eles têm bastante, tem semana que eles produzem 5 episódios, né, que eles lançam de uma vez. Então, eu acho que são os que estão há mais tempo. Tem outros que surgiram depois. Teve o JV na Estrada que surgiu, a gente ajudou bastante eles no início, né? Hoje o Marquinhos faz o da Glocal, que é forte também, falando sobre cultura. E, bom, tem bastante. Tem os de mensagens, né? Os de pregações, que eu lembro que no começo eu ouvia muito as pregações da Igreja Batista do Morumbi, Uhum. da IB Morumbi, né? E foi inspiração, assim, até para eu começar a trabalhar com comunicação na igreja, porque eu via aquelas mensagens em áudio e falava, caramba, eu posso ouvir uma mensagem de uma igreja que está longe de mim e mesmo assim eu consigo consumir esse conteúdo, né? E tem a IBAB também, que é muito forte na área de comunicação e produz os podcasts. Mas o legal é que, assim, voltando para o tema podcast geral, quando a CBN, por exemplo, a Rádio CBN começou a investir em podcast, eles pegavam o conteúdo da rádio, que já era produzido ao vivo na rádio, ou os colunistas da rádio, e transformavam em podcast. Uhum. Depois, eles começaram a produzir, e a guinada aconteceu quando eles começaram a produzir conteúdo exclusivo para podcast, não Entendi. só para rádio. Isso aconteceu com a Globo também, né? Os podcasts de esporte que a Globo faz, do próprio G1. Então, assim, não é só o conteúdo da TV que está se transformando em podcast, mas é um conteúdo produzido exclusivamente para podcast. O Que formato está você só vai mudando, poder né? consumir. Exato, um podcast que você só vai poder um conteúdo que você só vai poder consumir se for via a mídia podcast, e não é só um repostar de conteúdo, né? Isso ajudou a popularizar bastante. E é importante a importância disso para o evangelho no mundo que a gente vive hoje, né? De levar a palavra para a internet. Testemunhos, você tem alguns testemunhos de pessoas que vocês alcançaram através dos podcasts ou que foram abençoadas. Ah, sim. A gente costuma dizer, na verdade, emprestando a fala do Marcelo Galberto, que é aí de BH,
ele fala que de vez em quando Deus abre umas janelinhas no céu pra gente ver que o trabalho vale a pena, Verdade. sabe? E a gente, o dia que ele falou isso pra gente, ele até falou num podcast lá atrás. E, e, e isso foi muito legal. Isso é muito legal porque de vez em quando Deus abre essas janelinhas quando alguém dá um testemunho falando como foi importante o podcast na vida dela, ou como um conteúdo específico serviu para mudar uma opinião ou fazer pensar em aspectos que não tinha pensado ainda e tal. Então essas coisas acontecem, a gente fica muito feliz quando as pessoas mandam, mas sabe que o Uhum. impacto é muito maior do que a gente consegue Tem imaginar muita coisa que a gente só através vai da saber na internet. eternidade, né? Exatamente. Por isso que é só uma janelinha, né? De vez em quando a gente sabe, a gente conhece. E tem vários ministérios que começaram a partir do podcast, tem pessoas que entenderam melhor a sua missão e pessoas que escreveram livros. Então tem muitos testemunhos que Deus vai apresentando pra gente e geralmente vem quando a gente acorda desanimado, assim, É sabe? Quando a gente verdade. fala, nossa, cara, que trabalho que dá isso. Porque assim, pra você ter uma ideia, pro podcast pro ar, a gente tá com 2 episódios semanais agora nessa quarentena. A gente tem os episódios regulares às terças-feiras e o plantão da quarentena às quintas. Para cada podcast, a gente grava, a gente tem todo o tempo de preparação, que se é sobre um livro, a gente tem que ler o livro, se é sobre um assunto, a gente tem que estudar sobre o assunto. Então tem todo o tempo de preparação. Tem depois mais ou menos 1 hora e meia ou 2 horas de gravação que a gente gasta para fazer online, né? Que a gente grava por Skype, tem as dificuldades do convidado e tal, acaba gastando 2 horas para isso. E depois, para cada episódio, eu gasto por volta de 8 horas na Nossa, edição e publicação desse 8 podcast. horas. Então, por semana, são 20 horas dedicadas só a podcast. E tem semana que a gente começa e fala, nossa, mais uma semana, eu vou ter que gravar podcast essa semana, senão vai ficar sem. Eu gosto do compromisso, da regularidade. Aí, será que está valendo a pena mesmo? Será que a gente está atingindo gente suficiente? E quando a semana começa assim, geralmente chega um testemunho, Deus nos animando e mostrando que está valendo a pena, e a gente pega firme de novo O Augusto para até mandar ver. escreveu aqui, né, que são as estrelas do céu. Abraão estava É lá isso, desanimado dentro da tenda e Deus falou: Filho, vem cá, deixa eu te mostrar as estrelas do céu. E às vezes é exato. importante para dar uma renovada na gente, porque de fato dá muito trabalho, né? Sim, sim. A Lavínia aí falou, nossa, né? Acho que é por causa das 10 horas para cada episódio. Mas é que assim, o podcast para mim, tem gente que consegue pegar o arquivo bruto, cortar as pontas e disponibilizar. E eu acho que é válido também. Só que a edição para mim é algo É tão uma arte. artesanal assim. É, exatamente. Eu vou olhando, se vocês olharem a timeline da edição do podcast, por exemplo, ela é toda picotadinha, assim, porque eu quero que a conversa flua de uma maneira que a compreensão fique muito mais. Olha aí o pastor Luiz Carlos. Ah, é o missionário É, da eu conheci CEPAL, o Luiz Luiz quando ele Carlos. era pastor lá em Bragança Paulista, se eu não me engano. É mesmo? É, Que hoje ele legal. é missionário da CEPAL, não é? Missionário da CEPAL, a gente Lá em esteve em Roma. Roma ano passado, a gente encontrou com ele lá, agora que eu vi pela foto. Ele disse que ouve lá de Roma, olha que privilégio. Olha o privilégio, hein? E tem gente ao redor do mundo consumindo isso. Então isso é muito legal. Então eu estava falando da edição, né, do podcast. Ela é artesanal para que fique bem redondinho, para que funcione, para que a comunicação seja plena, né? Então, assim, vou tirar todas as pausas, todas as gaguejadas que a gente dá, todas as frases que a Travada. gente reformula, e aí, sim, é esse o trabalho para a coisa ficar bem redondinha e gostosa de se ouvir. O, o, Agora, o melhor podcast de todos hum, é um que chama X-Tudo, se eu não me o engano. X-Tudo, né? O único que você participou, né? Por isso que é o melhor de todos. O X-Tudo, cara, é que assim, a gente tem no Encontro Cepal, quando a gente podia participar de congressos, né, a gente tinha o Encontro Cepal, e nessa época a gente fazia o aquário de ideias no evento, né, que era uma cabine de vidro que a gente montava e a gente recebia convidados e gravava podcasts ao vivo enquanto as pessoas passavam ouvindo. Aí a gente resolveu fazer depois a gente chamou de X-Tudo, mas na hora nem tinha nome. A gente foi chamando todo mundo que passava e foi muito louco, porque a gente falou de mil coisas e não falou de nada, foi muito engraçado e o Juan estava com a gente lá, foi muito, muito legal e precisamos fazer isso mais vezes. É Saem verdade, coisas às bem vezes dessa engraçadas. espontaneidade sai coisas boas, né, cara?
E É. tinha muitos Semana amigos ali. passada, é. Semana passada a gente abriu uma live, assim, só para mostrar os livros que a gente tinha recebido do Clube Ictus. E a gente abriu só para mostrar os livros, no fim a gente ficou uma hora conversando Olha. com o pessoal. E foi assim também, a gente falou de tudo e de nada ao mesmo tempo. E é legal quando a gente faz essa interação, né? Fica gostoso, fica bem E os seus natural. podcasts têm essa característica, né? Você é um cara que consegue falar de tudo, né? Vocês falam de missão, de igreja, fala de muita Uhum. coisa, vocação, fala sobre É. livros. É um conteúdo muito A- rico. Quem está aqui assistindo a gente e conhece o podcast, como o Luiz postou aí, posta aí falando o que você conhece, qual que você mais gosta, qual episódio que mais marcou a sua vida. Se você não conhece, Paulinho, dá a dica aí, como é que a pessoa faz para conhecer. É. Ó, para conhecer é só procurar por irmãos.com. A vantagem de eu ter começado em 98 é que eu consegui ter um domínio bem simples, né? Irmãos.com. E é fácil de divulgar. Então é só procurar em qualquer plataforma, o Spotify, ou qualquer plataforma de podcast. Se você tem o iPhone, tem o podcasts do iPhone. Se você tem o Android, dá para instalar o Google Podcasts, que é super levinho, né? Só vai ter o tamanho do arquivo que você vai baixar. E dá para ouvir em todas as plataformas. A gente fala de diversos temas, mas com o tempo a gente foi achando a nossa linha, né? Para não ficar um negócio de, a gente Muito fala de solto. tudo e de nada. Então a gente define a nossa linha que tudo que a gente fala tem que ter a ver com missão e vocação. Então, se de alguma forma o tema que a gente está falando vai levar as pessoas a pensarem em sua vocação e em como poder ser mais eficiente no trabalho missionário, ou em missões, ou no trabalho missional na sua cidade, a gente vai falar sobre isso, entendeu? Então a gente sempre vai trazer o tema, por mais espontâneo que seja, a gente vai trazer para dentro disso. E é realmente a característica da. Olha, tem ouvinte antiga que a Daniela Alexandre está falando do podcast número Você 59 tá no, sobre a questão você do tá no sofrimento. 400 e pouco agora? 411 eu lancei Nossa, tá. hoje. Essa aí O é Daniel fiel. Corumbá, o Corumbá falou que gosta dos literários. Inclusive hoje entrou literário sobre esse livro aqui, ó, da Edith Schaefer, O que é uma família. Fantástico livro, a gente falou sobre ele. Ele fala de forma bem abrangente e espiritual sobre Legal. a vida em família e tal. Escrito em 1975, mas é mais atual Caramba. do que nunca no momento que a gente está vivendo. Então a gente fala de tudo, mas sempre trazendo essa visão missionária e vocacional em todos os assuntos que a gente aborda, né? Legal. Mano, tem algumas perguntas aqui. Aqui ela tá perguntando, olha, como você acha que a igreja precisa se envolver mais com a internet? Uhum. Que legal, eu não conhecia esse esquema de colocar pergunta aí, eu aprendi Pois é, agora. aqui no interrogação embaixo as pessoas podem fazer perguntas. Inclusive, se você tem uma pergunta para o Paulinho, manda aqui no interrogação e a gente vai abrindo as perguntas aqui. Que legal, cara. Como que eu acho que a igreja precisa se envolver com a internet? É, você que é um cara já muito vivido na internet, muito experiente, trabalhou com comunicação com algumas igrejas. Como é que você pode dar essa dica para as outras igrejas também? O que que você acha sobre esse assunto? Bom, a internet, dá pra falar muitas coisas, né, sobre igreja e internet, mas a igreja tem que entender que a internet é uma ferramenta. A internet em si só, ela não é boa nem ruim. Uhum. E uma ferramenta tem que ser utilizada da maneira correta. Existem formas de se trabalhar na internet. Não é só porque você tem um martelo na mão que você vai sair batendo em todo lugar. Você tem que bater o Boa. martelo no prego, né? Então você tem que saber como utilizar. Então tem muita igreja que acaba descobrindo, nossa, a internet está aí, vamos usá-la. E sai usando indistintamente, acaba perdendo o propósito, gastando muita energia nisso e não atingindo o resultado que se Legal. espera. Então você tem que entender como a internet funciona, como as pessoas se comportam na internet, porque na internet nada mais é do que uma rede de pessoas, não só de aparelhos, celulares e computadores, é uma rede de pessoas. Então você tem que tentar descobrir como chegar nessas pessoas, Uhum. como fazer com que o seu conteúdo abençoe mais pessoas, chegue a mais pessoas e, e fazer disso uma forma de trabalhar com mais eficiência, né? De pensar como trabalhar com mais eficiência através da internet. Então, assim, as possibilidades são infinitas hoje,
Mas parece que todas as igrejas acabam querendo fazer do mesmo jeito. Uhum. E assim, você como pastor de igreja sabe muito bem que não adianta a gente pegar um modelo que deu certo nos Estados Uhum. Unidos para reproduzir em Belo Horizonte. Pode ser que funcione, pode ser, mas a realidade é muito É diferente. importante fazer a leitura do contexto, né? Exatamente. Conhecer com quem você está falando e o tipo de trabalho que você vai desenvolver vai ser determinado por com quem você quer se comunicar, com quem você quer falar. Não adianta a gente querer fazer um trabalho pela internet num lugar em que existe pouco acesso à internet. Você vai conseguir fazer essa sua mensagem chegar em lugares distantes, mas não vai nem abençoar as pessoas que estão em volta, Uhum. não vai ser relevante para as pessoas que estão em volta. Então tem que descobrir as maneiras de se trabalhar, de aproveitar, usar a internet, né? Tem a questão das lives, né? Que esse momento da quarentena fez todo mundo aprender a fazer live. O pastor teve que saber fazer um culto online para que a igreja Tirou todo continuasse mundo da zona de viva, né? conforto, né? Exatamente. É, eu tenho vários relatos, né? A gente conversa com muita gente da área de comunicação, vários relatos de pessoas que estavam lá intensamente tentando convencer seus pastores a usarem a internet, a usarem os meios de comunicação para fazer a mensagem chegar a mais pessoas e os pastores eram muito reticentes com relação a isso e agora estão sendo obrigados a fazer e de uma hora para outra tem que descobrir como fazer, entendeu? Tinha muitas igrejas Então, que até demonizavam a internet e agora estão sim, tendo que usar, né? exatamente. Tinha muito pastor que tinha medo de colocar suas mensagens online, por conta de não poder falar coisas mais específicas da igreja. E quando, na verdade, você pode fazer, né? Você pode falar sobre coisas específicas em momentos específicos, em Uhum. momentos mais fechados, né, da igreja, e pregar, quando tem uma pregação, poder fazer algo mais abrangente, que abençoe a Paulinho, igreja, mas abençoe outras pessoas também. e até aproveitando essa deixa, a gente vai voltar ao período do presencial. Como ganhar sem perder? Então, como ganhar o presencial sem perder o que foi construído ao longo desse tempo aí na internet? Você tem alguma dica nesse sentido? Como Vale a ganhar pena o. manter? Vale a pena manter mesmo tendo presencial? O que que você diz nesse sentido? Manter o Eu acho que online? vai ser necessário manter. Porque, assim, esse momento fez com que pessoas que estavam longe se aproximassem. Por exemplo, é, tem um amigo meu, por exemplo, que mudou. Estou tentando lembrar o caso específico, mas vamos supor, ele morava em Belo Horizonte e ele mudou-se para São Paulo e perdeu o contato com a igreja de Belo Horizonte. Porque a igreja não fazia uma transmissão online. Agora, nesse momento de quarentena, ele está participando do culto da igreja dele online e do culto da igreja de Belo Entendi. Horizonte, por exemplo. Se acabar a quarentena e isso parar de acontecer, ele vai perder essa comunhão que foi construída, essa comunhão entre aspas, mas essa relação que foi construída nesse tempo. Então, se a igreja de Belo Horizonte não mantiver isso acontecendo, ele vai perder muito do alcance que ela tem. Então, Uhum. eu acho muito importante que quem está fazendo isso nesse momento continue fazendo, aprenda a fazer, aprenda a manter esse mesmo relacionamento. Mesmo que não seja transmitir o culto principal, mesmo que seja fazer um encontro online na semana, como está sendo Uhum. feito agora, entendeu? Entendi. Vamos marcar de quarta-feira à noite a nossa igreja se encontrar e quem está longe poder participar disso Uhum. também. Porque é algo que, se for perdido, vai desconstruir algo que foi muito importante nesse momento, entendeu? Então, É. acho que isso tem que ser pensado. Não tem que pensar que o trabalho online é só um substituto para o presencial, mas é uma nova fase que a igreja pode viver a partir de agora. É uma forma dela se expandir, né? Expandir a palavra a lugares que ela nunca teria acesso. Então, nós Sim. tivemos uma série aqui chamada Mindset, e foi no Hum. início do ano essa série, em janeiro mais ou menos. E aí a gente alcançou muitas pessoas que não eram cristãs, mas que procurando sobre esse assunto, acessaram a mensagem e a partir de toda a série foram alcançadas. Algumas estão conosco presencialmente, não mais agora presencial, mas estavam conosco presencialmente, e outras estão nos acompanhando por causa da série Mindset. Então, é levar o evangelho a pessoas que a gente não teria acesso de outra maneira, né? Uhum. Sabe outra coisa, Juan, que eu acho que vai mudar, vai ter um peso daqui para frente,
é, por exemplo, as igrejas que alugam um salão só para o domingo, Uhum. sabe? As igrejas que percebem que podem viver uma vida de igreja muito mais intensa durante a semana e aluga, sei lá, um teatro, uma sala de hotel de domingo para fazer suas reuniões. Eles vão descobrir que dá para ser muito mais intenso durante a semana do que estavam sendo, porque Uhum. agora eles descobriram que eles podem se reunir também virtualmente e podem se reunir com pessoas que estão distantes. E até mais, cara. Se você pensar em igrejas que pagam um aluguel altíssimo para poder ter o salão disponível durante a semana e fazer uma reunião de domingo, às vezes uma reunião de oração de quarta-feira, vão perceber que vão poder economizar, talvez alugando só aos domingos, mantendo o contato durante a Até semana, dando um porque testemunho pessoal, o é, meu culto de oração cresceu 10 vezes mais na internet. Então eu tinha um número uau, X presencial na quinta-feira à noite. Esse número foi multiplicado por 10 na reunião online. A gente faz um ao vivo na quinta à noite e eu estou conseguindo alcançar muito mais pessoas da própria igreja no online. Eu tenho testemunhos de senhoras que diziam assim: olha, eu nunca consegui ir porque era à noite, era no centro, tinha que pegar um ônibus, mas agora com o online eu estou conseguindo participar. Então, de olha que fato, o legal. mundo mudou. Essa pandemia ela acelerou futuros, ela acelerou processos que já estavam em andamento, né? Meus filhos Uhum, de 3 anos, 5 anos, eles estão tendo aula EAD, aula online. Como que vai ser a uhum, cabeça deles, né? Como que eles estão sendo formados na sua mentalidade? Então, o EAD para eles não vai ser algo estranho quando eles crescerem. Pelo contrário, vai ser algo normal. A internet vai ser normal para eles e a gente tem que se preparar para esse momento, né? sim. Sim, não, muito legal isso, cara. Eu já participei de vários cultos online, né? Já tive a oportunidade de pregar em alguns, ou só de dar um testemunho e tal. E é muito legal, cara, que a gente vê senhorinhas, né? Você vê lá, às vezes está no ambiente até escuro, não sabe usar direito, mas está lá ouvindo e participando. E, cara, isso é muito, muito legal mesmo. É um novo passo que realmente não tem volta, não. E essa pandemia realmente acelerou isso de uma maneira impressionante. Legal, Paulinho, tem aqui umas 6 perguntas ainda, eu vou deixá-las para o final, porque eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco sobre como é que foi esse seu processo de entender esse chamado agora para a Europa, para a Espanha, como é que isso começou, né? Como é que isso tá, qual que é a previsão de vocês? Fala um pouco do projeto para gente. Então, né, é aquele famoso versículo, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus, né? Ou a resposta certa dos lábios vem de Deus. A gente estava caminhando, está caminhando, na verdade, e bem intensamente para essa nova fase de missões na Espanha, porque no ano, assim, a gente começou a se envolver com missões, né, desde muito cedo, e em 2008 nos tornamos missionários. E assim, na nossa cabeça sempre foi muito claro que Deus estava nos chamando para mobilização, né, por causa das nossas ferramentas, do alcance que a gente tem através do nosso ministério. E a gente entendeu que a mobilização seria o nosso foco principal e é isso que a gente faz até hoje, continua fazendo e quer continuar fazendo. Mas aconteceu os caminhos de Deus, né, que a gente não entende direito, em 2006. Isso mesmo, 2006, cara, quando a gente começou o podcast, coincidentemente, minha mãe sempre teve o sonho de ter a cidadania italiana, porque o vô dela veio da Itália, Hum. minha mãe conhecia algumas palavras em italiano e tal, e ela foi atrás dessa cidadania e a gente deixou ela ir atrás e tal, é o sonho dela, não tem problema nenhum. Se vier pra gente vai ser legal, por algum motivo, não sei, talvez para os nossos filhos seja melhor ainda pela possibilidade de estudar fora. Só que aconteceu que em 2018, 12 anos depois, porque ela fez tudo do Brasil, a cidadania, chegou o aviso de que a cidadania estaria pronta para a gente Uhum. ir para a entrevista lá no consulado italiano. Então a gente correu até, minha mãe começou a ligar para a gente, precisa desse documento precisa traduzir para não sei o que e tal, para italiano. E a gente foi atrás, a gente estava no meio de um monte de coisa acontecendo, Vocari, as vésperas da organização do Vocari. E ela insistindo pra gente foi atrás, tirou a RG das crianças, mandou traduzir e tal, ela foi atrás dos documentos. Eu sei que no final de 2000 no meio de 2018, na verdade, chega a carta, isso acho que foi no final de 2017. No meio de 2018 chega a carta que nós éramos cidadãos italianos, sem a gente mexer Legal, quase nada assim de pauzinho, sabe? Inclusive a gente não pagou nada. Minha mãe olha pagou só. os custos que teve, a gente só foi atrás da documentação básica e de repente eu era cidadão italiano. Eu falei, caramba, cara, que significa isso, né?
Pode ser importante para as crianças, se quiserem fazer uma faculdade fora, né? Ter um passaporte europeu é muito mais fácil. Só que aí a gente começou a pesquisar. Não, vamos conhecer a Itália agora, porque agora eu sou italiano, preciso conhecer o meu país, né? E a gente começou a pesquisar passagens e achou uma passagem muito barata para ir no começo de 2019. E a gente comprou essa passagem, né? Guardou uma graninha, primeira viagem para a Europa, nossa, vamos conhecer a Itália. Só que na mesma viagem, né, a promoção da passagem eram 3 dias na Itália e 10 dias na Espanha. Então a gente falou, pelo menos a gente já conhece a Itália e já conhece a Espanha. A gente achava que a Espanha ia ser só um lugar, um ponto de passagem para a gente conhecer Passagem. outro lugar. É. Só que no fim das contas fizemos os planos para ficar na Espanha mesmo, por conta financeira mesmo, né? E gastar esse tempo lá e ter um tempo de férias. Tivemos 3 dias fantásticos na Itália, corrido pra caramba para conseguir conhecer tudo. A gente encontrou o Luiz Carlos lá, inclusive nessa viagem. Na fila do Coliseu a gente encontrou com ele conversando e tal. Foi o tempo que deu pra gente passar junto. E depois fomos para Espanha e chegamos na Espanha com aquela sensação: o que que a gente está fazendo no meio da Espanha, em Madrid, sem conhecer uma pessoa sequer nessa cidade, sem falar a língua? O que que a gente veio fazer aqui, né? E bateu aquela bad, assim, né? De cansaço e agora o que eu vou fazer? Mas para resumir bem a história, o podcast completo com essa história está em irmãos.com, é o 394. Mas para resumir bem, Deus falou com a gente de maneira estrondosa na Espanha, assim. Ele mostrou o desafio, ele apresentou pessoas para a gente conheceu conheceu a necessidade, conheceu missionários lá e viu como a necessidade de pessoas vivendo o evangelho na Espanha é Uhum. importante. E a gente voltou de lá com isso no coração, sem conversar muito sobre isso. E Deus foi mostrando a cada dia, a cada conversa. E a gente passou o ano de 2019 orando a respeito e conversando entre si e ouvindo as crianças falarem. Uma vez a gente ouviu as crianças falando assim, no quarto, né, que eles conversam antes de dormir. O, o André falando assim: você viu, Daniel, como que tem poucas pessoas falando de Jesus na Espanha? Aí o Daniel falou: e se a gente falar pro papai e pra mamãe pra gente ir pra Espanha pra falar de Jesus para as pessoas lá? E a gente ouviu essa conversa, a gente ficou: caramba, Deus, né? Confirmando, Não né? tem como deixar mais claro, né? A gente foi visitar a igreja de um amigo nosso que ele nem sabia, mas lá em Sorocaba, e lá a gente ouviu um cara, um convidado de fora pregando, e ele conta para a igreja que ele é missionário nos Estados Unidos, trabalhando com imigrantes, e Deus estava encaminhando eles para a Espanha, para Madrid, exatamente naquele momento. E a pregação toda é sobre a necessidade da Espanha, a gente como convidado lá. Aconteceu uma coisa muito louca também, que no dia que a gente foi devolver o chip, né, lá para Ibaviva, que é a nossa igreja, fui devolver o chip, né, que eu tinha deixado de trabalhar lá. A gente foi devolver lá porque não dava para manter o número. A Adri foi lá, conversou, despediu todo mundo, e tal. A gente ainda é membro da igreja, mas quando ela foi descer as escadas, ela se despediu da Yara lá, né, na secretaria. Quando ela foi descer as escadas, ela ficou com aquela sensação assim, né? E agora, Deus, o que que é daqui para frente, né? O que que o Senhor quer daqui para frente para nossa vida, né? A gente fechou esse ciclo aqui na igreja. Aí ela descendo as escadas, quando ela chega no último degrau lá do GC, né, que chega lá embaixo, a igreja tinha acabado de ser lavada, né, que era sexta-feira. Ela olha para o chão e ela vê uma pecinha vermelha lá no chão, né? E branquinha, assim, limpinho. Ela abaixa, no que ela abaixa, o Wagner, né, que você conhece, falou: Uhum. Ô Dri, você quer levar para os seus filhos? Pode levar. No que ela levanta, ela pega isso aqui, ó. É um jogador de futebol de Olha botão da só, mano. Espanha. Na igreja, Que cara. Então, assim, legal. só para resumir muito a história, né, de como Deus falou com a gente sobre a Espanha. E a gente começou a pensar: pô, a maior parte do nosso trabalho é na internet. O que a gente faz, além da internet, é se relacionar com pessoas. E a gente anda com pessoas, discipula pessoas, evangeliza pessoas aqui na nossa localidade. Por que que a gente não pode fazer a mesma coisa, só que num lugar que precisa mais? Uhum. Que tem 0,4% de evangélicos, que é a realidade da Espanha hoje. E todos que estão na Espanha, né, os nossos amigos que estão lá, eles dizem que a melhor maneira de se relacionar com os espanhóis, com os europeus, especificamente os espanhóis, é desenvolvendo um relacionamento com eles. A melhor maneira de falar de Jesus para eles, né, mostrando na sua vida Jesus. E é isso que a gente faz aqui. Então, por que não lá? Deus Uhum. abriu a porta com o passaporte. A gente já tirou o passaporte italiano, que dá a possibilidade de a gente morar em qualquer país da União Europeia.
Não nesse momento de pandemia, Uhum. mas assim que as fronteiras se reabrirem, a gente pode morar lá. Deus tirou o nosso emprego aqui, né, físico, aqui na nossa igreja. E dá essa possibilidade da gente poder trabalhar online. Hoje a gente consegue levantar parte do nosso sustento através do nosso trabalho online. Por que não fazer isso no lugar que precisa? Então Deus está direcionando nesse sentido. Legal. A nossa viagem seria agora na próxima quinta-feira, semana que vem, dia 28 de maio, seria a nossa viagem. Quando a gente começou a colocar as nossas coisas para vender aqui, começou a pandemia, então colocamos na pausa o projeto. A gente vai pegar o voucher, né, das passagens para poder comprar mais para frente. Não sabemos quando isso vai acontecer, está nas mãos de Deus. A Espanha está começando a se abrir agora, né? Temos notícias boas vindo de lá que o número de mortos já caiu drasticamente, então a tendência é que se abra muito antes do que o Brasil, Uhum. né? Porque nós estamos ainda no crescente da pandemia. E a gente imagina que nos próximos meses as coisas vão se clarear um pouquinho mais para a gente entender Legal. qual o plano de Deus. E vocês estão levantando parceiros, sustento já tem, como que tá? Então, antes da quarentena, a gente estava muito otimista com relação ao levantamento de sustento. A gente estava já com 70% do que a gente precisava para viver lá. Só que o dólar e o É, euro decolaram. Então, assim, o que era 70% caiu para 40% hoje, nossa. perto de 50%. Porque a gente teve uma boa desvalorização do real e Uhum. todo o nosso sustento, a maior parte, a gente tem alguma coisa levantada em dólar, mas a maior parte do nosso sustento é em real. Então essa desvalorização caiu muito. Então nós Entendi. estamos procurando parceiros, estamos procurando mantenedores, pessoas físicas, igrejas que queiram ir com a gente e apoiar esse trabalho, que a gente poder estar num país transcultural, fazer o que Deus tem nos chamado para fazer. Estamos estudando espanhol 2 vezes por Legal, mano. semana, praticando bastante, tentando ouvir podcasts em espanhol, conversando com pessoas em espanhol. Então tá, estamos no projeto, né? Deus deu um tempinho a Aham. mais para a gente se preparar. Que legal, que bênção. E quem já foi muito abençoado pelo podcast aí e quiser abençoar o Paulinho, só procurar ele no Instagram dele aí. Paulinho, depois se quiser compartilhar algum e-mail, algum contato Sim. aí, pode compartilhar. A gente tem um link, né, que a gente conta mais do projeto, que é irmãos.com/barra na Espanha. Irmãos.com/barra na Espanha. Você pode ler o nosso projeto lá e se comprometer, e vai ser bem legal ter vocês com a gente. Paulinho, faltam 7 minutos para acabar a live. Só tentar Que responder pena. aqui algumas perguntas rápidas. Vamos ver Tá aqui. bom, vamos lá. Bate bola. Jogo Vai lá. rápido. Qual a maior dificuldade que você encontrou na construção do site? Construção do site, será que é a construção da tecnologia ou Eu acho que construção é porque do Daniel, você ministério? que trabalha com tecnologia, talvez seja isso, na É, construção do site, talvez é programação, né? Daniel, se você puder pode aí, ser. explica pra gente. Eu vou responder as duas coisas então rapidinho. A construção do site, da parte de programação, foi conhecer a tecnologia. Por muito tempo eu programei o site com a ajuda de um amigo. E depois eu migrei para o WordPress, então eu tive que abrir mão de várias coisas que eu tinha lá para entrar no WordPress. E isso acontece. Agora, assim, para manter o site, a maior dificuldade é a periodicidade, né? Para a gente seguir uma periodicidade de publicação. Uhum, Então, às vezes, a gente tem alguns estresses, né, de dificuldade. E agora, o que que a gente vai postar? Sobre o que que a gente vai falar? Como a gente vai arrumar espaço na nossa semana para gravar sobre esse tema? E às vezes tem a questão do convidado que a gente chama, né? A gente tem uma série chamada Jetlag, que a gente grava com profissionais cristãos ao redor do mundo. legal. Então, imagina, a gente tem que conciliar, e são profissionais, então a gente tem que conciliar o horário de Uhum, trabalho do convidado e o fuso horário. Então a gente já gravou podcast 6 horas da manhã, já gravou entendi. 11 horas da noite, na hora do almoço. Então, onde dá, a gente consegue. Então, é ter essa flexibilidade para as coisas acontecerem. Mais uma pergunta do Chaucer aí. Quais estratégias tomar para chamar atenção e alcançar pessoas não cristãs através da internet? É ser você mesmo, tomar cuidado com o evangeliquez. Se você quer atingir não cristãos, você vai ter que usar um vocabulário que atinja mais eles, que não seja só falando palavras que só crentes entendem. Uhum. Mostrar na sua vida como Cristo faz diferença, Responder sem as necessariamente. perguntas que eles estão fazendo, né? Porque às vezes a gente está Exato, respondendo pergunta que ninguém está que fazendo, ninguém né? está fazendo. Exato. E tentar, assim, tomar cuidado ao.
é difícil falar isso, mas assim, se a pessoa fica postando versículos o dia todo, se fica falando palavras que estão falando de Deus o tempo todo, as pessoas que não são cristãos vão ser repelidas. Então, assim, tomar cuidado com a maneira de colocar os assuntos, tomar cuidado para não ser muito é, grosseiro, né? Muito Duro, né? do conflito, né? Muito do conflito, né? De ficar Confronto. é, é, evitar o confronto com outras pessoas, que é o que mais a gente vê cristãos fazendo hoje, né? Confrontando outras pessoas em suas opiniões. Então, tomar muito cuidado, ter sabedoria na maneira de se relacionar com a internet e com as outras pessoas que estão do outro lado. Aí é uma igreja, PIB de Guaraciaba. Podemos dizer que os cristãos estão dominando a internet? É, eu não sei se a pergunta é no ponto positivo ou ponto negativo, porque o que eu mais vejo hoje é cristão passando vergonha na internet, Uhum. infelizmente. Né? Cristão defendendo pontos de vistas políticos que vão, é, que são polêmicos, que são complexos, que não dá para simplificar do jeito que os cristãos estão simplificando, né? Essa coisa de que o Brasil é do Senhor Jesus é muito complicada, porque a gente acaba repelindo, a gente acaba se fechando no nosso grupo. Olha que legal, ó, nós precisamos nos fortalecer aqui como cristãos e todo mundo que está em volta só olhando pra gente com um olho torto de ó, esses caras aí não representam nada para mim. Então, se o dominando significa que a gente está deixando de lado as pessoas que não creem em Jesus, isso é um ponto muito negativo, com certeza. Entendi. Qual a relevância e a possibilidade de se usar a internet na propagação da palavra? A possibilidade é altíssima. A palavra. Os apóstolos usavam todas as ferramentas disponíveis, usavam as viagens, usavam as cartas, o que eles tinham em mãos, eles faziam. E o que a gente tem em mãos, a gente pode fazer. E a internet é algo que está à nossa disposição. Se a gente usar com sabedoria, a possibilidade é muito grande e a relevância é muito grande também, que você pode ter. Só que a relevância depende do conteúdo, né? Não só da ferramenta. Legal. Paulinho, faltam 3 minutos. Quero aproveitar para agradecer a sua participação aqui com a gente, agradecer a sua amizade, muitas saudades aí dos cafés que a gente tomava, dos bate-papos, Pois é, das visitas saudade mesmo, lá na cara. sua sala, no seu estúdio, das conversas. Mas para Aquela viagem de moto que você ficou me devendo, nunca fizemos. você ainda tem a moto ou vendeu? Tenho, tá aqui, cara. Tá Eu aqui. tô Eu sem uso para moto. comprar pão. Desde que eu mudei de Vinhedo, nunca mais andei de moto. É, tô Nem sei se caminho eu aqui. sei mais subir numa moto. Mas muitas saudades. Manda um abraço para a Adri, para as crianças. Que Deus abençoe muito Valeu. vocês. Obrigado mesmo por ter participado conosco aí, viu? Obrigado, cara. Foi um prazer. Prazerzão conversar com você e tal. Com muita saudade. Tamo junto. Pessoal, essa live vai ficar salva aí no Instagram da PIBBH, se você quiser depois assistir, enviar para alguém. Paulinho aí, eu posso chamar do pai dos podcasts no Brasil? Ah, cara, aí eu pareço muito velho, né, mano? Não sou tão velho assim. Mas o Paulinho é uma referência aí nos podcasts. Se você não conhece, acessa para você conhecer. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Ao invés de perder tempo no trânsito, vai escutando, sabe? Vai ouvindo, vai aproveitando bem o seu tempo para você crescer. Então, acessa lá tanto o site quanto nas plataformas, no Spotify, em outros aplicativos também, tá bom? Paulinho, um grande abraço, manda um abraço para a Adri. Pessoal, Deus abençoe vocês aí. Fica com Deus. Valeu, tchau, Tchau, tchau. tchau.